Para o seu concurso do TRT Segunda Região, a Fundação Carlos Chagas pode cobrar o tema da redação de duas formas. De forma explícita, quando há um texto motivador e depois um comando com um tema em destaque, em negrito, e de forma implícita, em que o tema está nas entrelinhas de um texto que não é motivador, porque ele é o próprio tema. Vamos falar agora de temas explícitos e vou dar a vocês uma dica de como é que vocês devem se comportar quando ele aparecer, olha aí na sua tela. O entendimento do tema explícito passa pela leitura do tema antes da leitura do texto motivador. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é o texto motivador. Quando você encontrar isso na sua prova, você já reza para encontrar isso na sequência. Se você encontrar isso aqui na sequência, é porque o tema está explícito. E aí você vai correr, claro, muito menos risco de fugir ao tema de quando há um tema implícito. Então, nós vamos ler este comando aqui antes de ler o texto motivador. O comando diz o seguinte: considerando o que se afirma acima, redija um texto dissertativo, argumentativo, é esta a modalidade que a banca quer, lembre-se disso, dissertativo, argumentativo, porque você tem que apresentar uma tese, uma perspectiva de análise do tema, sobre o seguinte tema: o medo e a inveja em uma sociedade segmentada. É bem o gosto temático da Fundação Carlos Chagas, né? É um tema que tem relação com a realidade da sociedade, com as relações sociais, e ele aqui fala de dois sentimentos, que são medo e inveja. Então, primeiro nós lemos o tema, depois nós lemos o texto motivador. O texto motivador foi tirado do site do diplomatic.org.br e diz o seguinte: um condomínio é estruturalmente semelhante a outros redutos cercados, como a prisão, o shopping center e a favela. Seus muros não têm apenas a função defensiva de nos proteger, eles criam um senso de exclusividade. Vemos surgir síndicos e muros, mas também uma hipertrofia de regras, regulamentos e estatutos que exigem um contínuo processo de autoadequação. A expansão da vida em forma de condomínio tornou o medo, que justifica os muros, e a inveja, que é a satisfação dos que estão dentro e fantasiam que os de fora querem entrar, nossos afetos políticos dominantes. Então, olha a importância de a gente ler o tema antes de ler o texto motivador, não é? Porque o texto motivador, ele aqui é muito mais restrito do que o tema. Aqui o tema é o medo e a inveja, e aqui é essa construção de muros, né? Como diz a música do Rapa, os muros do condomínio são para trazer proteção, você conhece. E se a gente lê o texto motivador antes, a gente vai achar que ele está falando de construção de muros, de condomínios, mas não é isso, está falando muito mais. Está falando dessa relação de medo e de inveja nessa sociedade, que é uma sociedade segmentada, dividida em segmentos, estatizada, né? Estratificada, melhor dizendo, dividida em estratos sociais. E aí a gente determina a perspectiva de abordagem. Nós vamos ver que o tema é um tema de natureza relacional. Ele está relacionando o medo e a inveja a essa sociedade segmentada. Ele é um tema universal. Você pode, é claro, falar em algum momento do desenvolvimento sobre a realidade brasileira, mas essencialmente ele é um tema universal. E ele é um tema atemporal em tese, né? Mas ele é muito mais predisposto à análise na contemporaneidade, no mundo contemporâneo. Então, a gente tem a exata dimensão do tema. Eu posso restringir isso, Tereza? Você pode restringir isso ao longo do desenvolvimento, mas lembre-se de manter essa amplitude do tema. E a partir daqui, você vai determinar a sua tese. Se a sua tese é que esse medo e a inveja em uma sociedade segmentada podem ser combatidos, que o medo e a inveja são sentimentos proporcionais ao isolamento e às desigualdades sociais, enfim, a partir daqui você levanta uma tese. Lembrando que uma tese não é aquela coisa simplista de eu concordo ou eu discordo, né? Muito mais do que isso, é uma concepção analítica dessa situação.
Você entendeu a sequência? A gente primeiro quer achar o tema explícito. Se ele estiver explícito, a gente lê o tema antes de ler o texto motivador, porque o tema e o texto motivador às vezes não coincidem na sua amplitude. E vale o tema muito mais do que o texto motivador. Você pode e até deve usar alguma ideia do texto motivador, mas evidentemente não pode ficar limitado a elas. Certinho? Bom abraço, boa prova!